Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito desta edição tem a honra de receber o renomado juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria e diretor do Foro Trabalhista de Santa Maria, Dr. Fernando Fórmulo. Graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, UCS, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Iniciou sua trajetória profissional como servidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e posteriormente exerceu a advocacia por 3 anos. Em seguida, integrou os quadros da Justiça do Trabalho como servidor por 7 anos. Desde 2001, dedica-se à magistratura trabalhista, tendo atuado como juiz substituto em diversas localidades até 2010. No mesmo ano, assumiu a titularidade da Vara do Trabalho de São Borja. De 2012 a 2016, foi juiz titular da Vara do Trabalho de Santiago. Desde o final de 2016, é juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Santa Maria. Atualmente responde também pela direção do Foro. Uma grande honra receber a sua ilustre presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo ao Jornale, Dr. Fernando Fórmulo. Agradeço o convite para participar desse programa. É uma honra e um prazer também para mim representar a Justiça do Trabalho nesse momento aqui, aproveitando o convite também para que tenha esse contato com o seu público. Muito obrigada, seletivo, doutor. Né? Muito obrigada. Bem, é pertinente iniciarmos elucidando a respeito da estrutura da Justiça do Trabalho em Santa Maria. Como está estruturada a Justiça do Trabalho em Santa Maria atualmente, doutor? Bom, nós temos 2 varas do trabalho, temos a divisão de controle da divisão do foro, uma central de mandados, 2 núcleos digitais 4.0, um centro de conciliação e tudo isso para atender 20 municípios e em torno de 500 mil habitantes. Realmente são bastante municípios, né, a serem atendidos por meio de Santa Maria. Acredito que a população desconheça, né? Você pode citar os principais municípios, doutor? Nós temos, até não, terminei não trazendo relação aqui, mas tem Santa Maria, Júlio de Castilhos, São Pedro do Sul, Mata, os municípios da região, enfim, né? Sim, e essa cobertura abrangente impõe também grandes desafios, né, pelo volume de demandas, né, pela diversidade de causas trabalhistas. Sim, isso eu trouxe anotado aqui, a gente fez um levantamento. Nos últimos 4 anos, 2021 até o final de 2024, nós tivemos uma média de 2.439 processos por ano, o que representa mais de 1.200 processos novos por ano por vara do trabalho. Aqui até aproveitando, Giovana, eu gostaria de fazer um registro aqui com um agradecimento à nossa comunidade, porque hoje nós temos 4 juízes atuando, 2 juízes titulares e 2 substitutos, mas isso é desde agora, do início de janeiro deste ano. Porque por muitos anos tivemos apenas 3 juízes atuando de forma permanente. E era uma demanda assim reiterada junto ao tribunal pelo meu colega Gustavo Fontoura Vieira, titular da 1ª Vara do Trabalho, a doutora Elizabeth Bacin Hermes, juíza substituta que atua fixamente em Santa Maria, né? E dos juízes titulares que me precederam na titularidade da 2ª Vara do Trabalho. Sempre inúmeras demandas, requerimentos perante o tribunal que nós precisaríamos ter mais juízes, mais varas do trabalho para atender esse volume de serviço. Com certeza. E apesar de todo o empenho, esforço e insistência, nós não havíamos conseguido. Mas, justamente
de uns 2 anos para cá, nós intensificamos essa mobilização com um apoio fundamental de toda a comunidade. A OAB, por meio da doutora Juliane, os advogados da Comissão Trabalhista, os outros advogados que atuam com maior frequência assim, na Justiça do Trabalho, prefeitos, deputados, vereadores, independente de partido, nós tivemos um apoio maciço da comunidade, desses 20 municípios, e isso sensibilizou o tribunal, foi muito importante para que a gente conseguisse, então, pelo menos uma dessas demandas, que era a mais urgente, foi atendida. Então, nós temos agora 2 juízes por vara. Excelente. Então, isso é ótimo, assim, é extremamente benéfico para a prestação jurisdicional, para o atendimento de todos que precisam dos nossos serviços. E eu registro esse reconhecimento à força que a comunidade de Santa Maria demonstrou. Sim, representou realmente um avanço importante a chegada do juiz substituto permanente, de mais um juiz substituto permanente. Exato. E que é o resultado, então, conforme você falou, da mobilização conjunta de autoridades e da comunidade. Isso, exatamente. Esse seu reconhecimento reforça a ideia de que muitas vezes é necessário a intervenção da comunidade e de outras autoridades para a evolução da justiça do trabalho. Claro, porque a justiça do trabalho é importante para Santa Maria, mas a estrutura, o tribunal tem que perceber isso também, que a própria comunidade valoriza a estrutura que é criada e as melhores condições que podem ser ofertadas. Exatamente, e a Justiça do Trabalho ela lida com processos que exigem análise detalhada de provas e de documentos, não é, doutor? Nós temos muitos processos complexos, há uma particularidade em relação a processos de outras esferas, de outras áreas, como o cível, porque a relação de trabalho, o contrato de trabalho, tem inúmeros direitos previstos e inúmeras normas a serem observadas, e isso reflete muitas vezes na complexidade das ações trabalhistas que nós precisamos julgar, porque, veja, às vezes vem um contrato de trabalho de 5, 6, 10 anos, Sim. Mas eu não vou analisar um pedido somente, eu vou ter no mesmo processo questão que exigirá prova e decisão, horas extras, insalubridade, acúmulo de funções, vários dano pedidos. moral, inúmeros pedidos num processo só, e que então a instrução, coleta de prova oral é mais trabalhosa, mais demorada, a sentença é mais difícil também, e Santa Maria, considerando a média do estado, ela tem um percentual maior, digamos assim, de processos complexos por causa do cardápio, que é muito variado aqui, as atividades são muito variadas, então a gente pega muito tipo de processo, não existem muitas demandas repetitivas, como se diz, essa matéria aqui já tem, sei lá, 100, 200 processos, são só dessa matéria que nós já sabemos, já julgamos, todos conhecem, já tem prova, não. Claro. Não é bem assim. Então o tempo de tramitação é mais longo do que os processos comuns? Não necessariamente. Apesar disso não, a Justiça do Trabalho se distingue especialmente por isso, apesar do volume de trabalho, está na sua gênese, assim, nos seus princípios, a celeridade, a rapidez, a economia, a simplicidade do processo. Então, geralmente oferece uma resposta mais rápida do que os outros ramos da justiça, apesar do volume de serviço. Isso é ótimo para a comunidade. Vale considerar aqui a importância do núcleo de conciliação, né, para dissolver os litígios. Com certeza. A Justiça do Trabalho sempre trabalhou muito a questão da conciliação, tanto que antigamente a denominação das varas era Junta de Conciliação e Julgamento. Havia um juiz togado, como se diz, né? E juízes classistas, um representante do capital, outro representante dos trabalhadores. E o próprio nome, Junta de Conciliação e Julgamento. E então em Santa Maria, com a criação do Sejusc, se buscou e se busca continuamente incrementar a solução dos processos pela via da conciliação. E Santa Maria ela conta com 2 varas do trabalho. Então, com esse montante de processos que você relatou aí durante o ano. Sim. Então, parte dos processos, conforme o estágio da tramitação, a gente tem esse auxílio valoroso do Sejusc, que é o Centro de Conciliação.
Então remetemos os processos para o Sejusc. Muitas vezes acontece de o Sejusc iniciar as tratativas, não avançou um pouco, mas não teve forma de concluir por lá. Quando o processo volta para a instrução, nós, antes de instruir, de ouvir, ou durante, ou antes de sentenciar, nós voltamos com a conciliação à pauta e muitas vezes se consegue a conciliação mesmo sem intervenção do Sejusc. Excelente. E a Justiça do Trabalho ela tem se adaptado à nova modalidade laboral, como o home office, assim como a tecnologia contribuiu Sim. bastante para a celeridade dos processos, claro. Mas que também ela traz desafios na regulamentação, exigindo constante aperfeiçoamento. Sim. Nós podemos dizer que o processo judicial eletrônico mudou a rotina de juízes, servidores e dos advogados, de todos que atuam no processo. Mudou o cenário. Mudou o cenário, é um trabalho feito de uma forma diferente, até certo ponto mais exaustivo, tem inúmeras vantagens, mas assim, o processo não para, ele está sempre, assim que o juiz decide, já está disponível para o advogado consultar e já entrar com outra manifestação, daí já vai para análise novamente, não tem tempo parado, assim, tem concessão de prazos, tudo mais, mas é muito mais rápida a tramitação. Um fator que eu gostaria de ponderar aqui sobre a tecnologia é que esse processo assim se acelerou desde a pandemia, porque a Justiça do Trabalho foi pioneira na realização de audiências de forma telepresencial para não interromper o fluxo dos processos. Lembramos desse fato. Isso. Então, desde aquele tempo também que todos tiveram que se adaptar, não foi só na Justiça, né? Empresas, tudo mais, trabalho remoto, mas na Justiça do Trabalho foi incrementado também o trabalho remoto. Então, hoje tem normas que regulamentam, um percentual dos trabalhadores são autorizados a trabalhar remotamente uma parte do período, Sim. com revezamento. Realmente, a pandemia foi um divisor de águas nesse sentido. Sim, e nesse caso... Forçosamente, não claro, é, doutor? E providencialmente os processos já tramitavam de forma eletrônica, porque eu não imagino como é que seria se não tivesse vindo antes, né? Realmente. Doutor Fernando, é fundamental esclarecer o verdadeiro papel da Justiça do Trabalho. Sim. Os direitos trabalhistas, eles são um marco, um símbolo do avanço civilizatório. Só que, fazendo um comparativo aqui, para a gente explicar o papel da Justiça do Trabalho, com a área de saúde, por exemplo. De que adiantaria a Constituição dizer que a população tem direito à saúde se na prática não existissem hospitais, postos de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, uma estrutura para atendimento da população? Então, da mesma forma, a Justiça do Trabalho, como ela é especializada, ela tem essa missão de pacificar, assim, de solucionar os conflitos trabalhistas, especialmente pela via da conciliação, como a gente falou, trazendo a pacificação social, mas considerando esse fato que ela é especializada e tem uma estrutura própria, facilita aquilo que nós já falamos antes, da tramitação mais rápida, mais célere, porque onde o pessoal iria bater? Com o congestionamento que existe de ações judiciais no Brasil, nos vários ramos, se não houvesse a Justiça do Trabalho, onde que os trabalhadores, empregadores seriam atendidos, também com esse imenso volume de processos? Perfeito, doutor. E a Justiça do Trabalho, então, ela concilia e julga os conflitos entre trabalhadores e empregadores. Doutor Fernando, vale desmistificar aqui no jornal que o trabalhador vence todas as ações. Sim, existe essa ideia difundida de bate-papo, assim, uma pessoa diz para outra, bateu lá, o trabalhador sempre ganha, né? Sempre leva. Mas que não é bem assim. Não é bem assim, tanto que eu pedi para o nosso pessoal ontem fazer um levantamento manual, assim, então, para ter uma amostragem, eu solicitei, assim, que eles conseguiram fazer um levantamento dos dados de sentenças. Então, aqui não estão presentes as conciliações. Muitos processos foram resolvidos por conciliação. Mas os processos que foram sentenciados, né? Pelos 3 juízes que atuavam de forma permanente. O doutor Gustavo, a doutora Elizabeth e eu. Em 2024. E tem uns dados interessantes aqui. De um total
de 1.198 sentenças foram totalmente procedentes, ou seja, aquelas em que o trabalhador ganhou tudo o que pediu. Apenas 211. De 1.198 sentenças ao todo, só 211 os pedidos foram acolhidos integralmente. Ou seja, nesses casos, que foram 17%, o trabalhador ganhou a causa integralmente. Sim. Foi vencedor da causa integralmente. Porém, desses 1.198, foram totalmente improcedentes 318 ações. Então, desse universo de praticamente, arredondando 1.200 processos, mais de 300, o trabalhador entrou com a ação, mas não recebeu um centavo. Não foi reconhecido o direito que ele alega. Então, o ganho de causa, nesses casos aqui, foi do empregador. Sim. Já é o número maior até. Daí, o maior número é dos julgamentos que acolhem em parte os pedidos. Mas como eu lhe falei antes, nós temos inúmeros pedidos. Sim. Às vezes o valor da causa é 80 mil. Olha, vai dar uns 10 mil aqui, esse processo. São vários pedidos dentro da mesma ação. Então, esses a gente usa essa denominação, procedentes em parte. Quer dizer, claro, pediu 10, levou 20, 30, 90. O procedentes em parte eu não tenho como lhe dizer quanto foi, mas esse número, quanto foi de cada processo percentual. Mas dentro desse universo de 1.200 sentenças do ano passado, 619 foram com julgamento de procedência parcial. Então parte dos pedidos foram acolhidos. E 4% processos extintos sem resolução do mérito, sem exame do mérito por questões processuais. Sim, então é importante você trazer essa realidade para os nossos telespectadores em relação ao percentual de improcedência, porque deve-se considerar aqui a interpretação dos juízes, muitas vezes as súmulas dos tribunais, estamos falando assim na questão do julgamento, e análise criteriosa dos juízes, são determinantes nas causas. Claro, no processo também tem questões de prova, se a parte conseguiu provar ou não o que lhe cabia. Então, são inúmeras variáveis, mas esses números servem para desmistificar, como você falou, essa ideia de que o trabalhador sempre ganha. Não é bem assim como a gente viu. Assim. E, conforme você já falou anteriormente, há uma complexidade no direito do trabalho. Então, sim. Cada caso é um caso. Isso a gente constata com o passar do tempo que o analisado direito do trabalho... criteriosamente, não é, doutor? Sim, o direito do trabalho nasceu para ser simples e as relações de trabalho, a regulamentação foi se tornando complexa com o tempo. Então, os empregadores maiores, assim, empresas precisam de assessoria. Sim. E o direito evoluiu com os fatos. Sim, verdade. E quais são as principais demandas que chegam à Justiça do Trabalho? Quais principais tipos de ações e processos que são mais frequentes, doutor? Olha, tomando por base a nossa realidade, a gente pode citar, por experiência, isso aqui a gente não conseguiu fazer um levantamento porque demandaria alguns dias, sim, mas as matérias mais questionadas, verbas rescisórias, horas extras, jornada de trabalho, diferenças salariais por inúmeros motivos, dano moral, insalubridade, indenizações por acidentes do trabalho, doenças ocupacionais. Temos em Santa Maria muitas causas de bancários que normalmente são complexas e de órgãos públicos que trabalham no regime, que os empregados atuam no regime seletista. Sim. Então, assim, aquilo que a gente já havia comentado. A crescente judicialização reforça a importância, então, da prevenção e do cumprimento adequado da legislação trabalhista. Para minimizar o risco, de um passivo trabalhista. Exatamente. E, doutor, e a forma com que os pedidos são formulados também é bem importante, tanto da parte do trabalhador quanto dos operadores do direito, claro, para contribuir com o processo. Sem dúvida. Para uma justa uma sentença de qualidade, nós precisamos que os advogados das partes também sejam precisos e se esforcem para trazer os fatos ao conhecimento do juízo e formulem os pedidos de acordo com o direito. Perfeito. E qual orientações você daria aos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? Bom, essa pergunta é interessante porque nós poderíamos pensar muito tempo antes de responder, mas eu diria, primeiro, o trabalho é importante e necessário.
Isso é óbvio, mas eu preciso dizer o óbvio. É importante, necessário, mas não é só para prover o sustento. Tem mais coisa envolvida. Então, pela importância do trabalho, segundo, eu digo que é recomendável dedicar tempo e energia ao estudo e à formação, aperfeiçoamento profissional. Não se dispersar, porque hoje nós temos inúmeras formas, inúmeros atrativos para gastar o tempo em coisas que não consolidam, que não contribuem para a nossa formação, né? E então ter um foco e um objetivo. Terceiro, todo trabalho é digno e importante para o crescimento e amadurecimento da pessoa que trabalha também. E além de ser importante para a pessoa que exerce o trabalho, é importante para a coletividade no geral. Sim, evolução pessoal, profissional e também socioeconômica. Cultural também. Cada um se disponibilizar, oferecer os seus talentos, assim, os seus dons para benefício comum. E até eu gostaria aqui, Giovana, de fazer um comentário que fique à vontade. O trabalho, ele, historicamente, assim, o próprio nome, a denominação, a etimologia da palavra trabalho tem a ver com esforço, com sofrimento. Então se costuma, eu trabalho porque eu preciso, né? E claro, a gente não pode negar, hoje ainda existe, mas historicamente sempre existiu a exploração do trabalho, assim, ao ponto de não observar, de não valorizar a dignidade da pessoa humana. Todavia, a gente pode ter um outro enfoque na nossa vida profissional, e isso eu compartilho não só com os jovens, mas com todos. Então, por mim, encerrando quanto a essa pergunta, uma pequena parábola, pequena história, uma história que acho que ilustra bem o que eu gostaria de dizer. Numa cidade teve início uma grande obra, um grande prédio estava sendo construído e inúmeros trabalhadores no início da obra trabalhavam, se movimentavam carregando pedras para lá e para cá. Um psicólogo passando por ali começou a observar o trabalho dessas pessoas e aí daqui a pouco ele resolveu conversar com eles, com os trabalhadores, pegou um assim, escuta, o que você está fazendo? E a resposta foi, você não vê, eu estou carregando pedra. Interessante. Tá bom. Ficou mais um tempo, escolheu outro lá que não tinha ouvido a primeira pergunta. Escuta, o que você está fazendo? A resposta foi, olha, eu estou trabalhando para sustentar a minha família. A gente já percebe uma diferença de uma resposta para outra, sim, né? Mas ele, não satisfeito, o psicólogo foi ouvir mais um trabalhador ainda, né? Que também estava carregando pedras, se fôssemos ver, só analisar o externo. O que você está fazendo? E a resposta foi, eu estou contribuindo para a construção de uma grande obra. Muito interessante. Então fica essa sua reflexão aqui do Dr. Fernando Fórmulo, juiz do trabalho, diretor do Foro Trabalhista de Santa Maria, trazendo todas essas considerações importantes para os nossos telespectadores e, por fim, agora para os jovens, que eles têm uma visão diferenciada hoje das questões de trabalho, valorizando mais a liberdade, o tempo livre, sim, não é, doutora? A flexibilidade. E é essencial compreender a relevância, a importância da CLT, que ela não é um entrave, mas ela é uma proteção contra abusos, garantindo, sim, direitos mínimos aos trabalhadores. Exato. A gente tomou conhecimento assim, de que algumas vezes se usa até o termo esse é CLT, como fosse algo pejorativo, quase uma ofensa, mas é assim, claro, decorre também da mudança cultural, como você referiu. Que temos que compreender. Sim, nós temos que compreender. Tem os seus motivos também, porque muitas vezes o salário não é atrativo para início de carreira em qualquer profissão, mas isso está associado também a uma falta de compreensão do contexto histórico, de como surgiram os direitos trabalhistas. Então, assim, claro, há mais tempo atrás as pessoas faziam uma carreira na mesma empresa, hoje já não é mais assim, mas a CLT foi uma garantia, a CLT e os direitos trabalhistas, uma garantia de civilidade,
né? Com certeza. Valorização, como eu disse antes, da dignidade humana, uma proteção, porque se não houver limites à exploração da mão de obra, não veremos limites na prática. Dificilmente a maior parte dos empregadores estipulará condições contratuais favoráveis ou justas se a oferta de mão de obra é maior do que a necessidade, se tem muita gente desempregada. Então, o direito do trabalho continua sendo muito necessário, apesar das mudanças que o mundo está atravessando. Realmente, o trabalho enobrece o homem. Teríamos muito mais a falar a respeito desse assunto tão interessante relacionado à justiça do trabalho, de modo que já fica o convite para você retornar no programa e continuar nos informando aí com tanta propriedade, não é, doutor? De quem realmente trabalha com este assunto, pratica no dia a dia a justiça do trabalho. Então, muito obrigado pelas suas considerações, pela sua presença e disponibilidade aqui em nossos estúdios. Muito obrigada por elucidar questões tão importantes relacionadas à justiça do trabalho. Agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, você acompanha a cobertura do Giornale na noite de inauguração do pronto-socorro do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Volto após o intervalo.